Olá, está começando mais um programa AD&D, Amazônia, Arquitetura, Design e Decoração. Confira o que temos para você no programa de hoje. No perfil vamos acompanhar o arquiteto Sérgio Cruz e uma conversa super agradável com o designer De Andrade, um cara que deixou uma marca em todo o Brasil. Veja também um apartamento que Aquiles Fernandes preparou num edifício antigo aqui de Manaus. Não sai daí, o programa AD&D está apenas começando. Em 1985, às portas do Rock in Rio, Sérgio Cruz terminava a faculdade de arquitetura no Rio de Janeiro. E desde então vem desenvolvendo projetos no Rio de Janeiro e em Manaus. Sérgio, como foi a chegada no Amazonas, né? E como você vê esse momento da arquitetura, da sua arquitetura hoje? Olha, eu cheguei aqui no Amazonas já faz em torno de 6 anos. Já tinha alguns anos de formado, já me formei em 85 e tinha já uns 6 anos mais ou menos de formado. Quando eu cheguei aqui no Amazonas, e fui bem recebido, é uma terra muito próspera, né? Muito diferente do que é hoje. Hoje nós estamos num outro momento, o que é positivo, né? Que a arquitetura caminhou muito, desenvolveu muito, com a própria terra, né? Manaus se desenvolveu muito, o Amazonas se desenvolveu. Estamos em um momento de franca expansão em todos os setores, o distrito, isso se repete e atinge outros setores. E a arquitetura está num boom, para dizer a verdade, está um boom na cidade, né? Prédio para tudo quanto é lado. Eu cheguei aqui e você contava no dedo quanto prédio tinha em Manaus. Hoje tem prédios estão bonitos, são prédios que estão no momento, eles estão ao nível do prédio de outros lugares do Brasil, não está aquém. A arquitetura está caminhando muito bem. E eu, graças a Deus, estou participando disso, vim para cá para somar, me desenvolvi muito profissionalmente aqui, também agradeço muito a Manaus. Se eu tive a minha formação acadêmica no Rio, né, aqui eu peguei muita experiência com esses anos de trabalho, né? E no meu caso, eu posso dizer que depois que a arquitetura, com o advento da tecnologia, da imagem por computador, dos programas de computador, que surgiram há alguns anos, em torno de 10 anos para cá, que eles surgiram e eu passei a usar a arquitetura, no meu caso, houve um desenvolvimento muito grande, que antes a gente trabalhava muito com a ideia ficava muito na cabeça da gente. Com os programas modernos de computador, de imagem, a gente expressa o nosso sentimento. O cliente vê no momento, ele já visualiza como vai ficar a casa, a loja dele, a indústria dele. Isso foi um avanço muito grande para o cliente e para o profissional. Sérgio, uma coisa que é importante a gente está falando esse mês especialmente sobre espaços comerciais, institucionais, e é uma coisa que você tem trabalhado muito bem ao longo desses últimos anos, né? Seja em espaços institucionais, desde igrejas, né, até lojas, enfim, fábricas. Qual o principal cuidado que uma pessoa deve ter na hora de compor o seu projeto comercial ou institucional? Olha, eu acredito que a arquitetura, isso é de forma genérica. A arquitetura ela tem que seguir princípios. E você tem que ter sempre em mente o seu desejo. Primeiramente, você deseja alguma coisa. O cliente deseja alguma coisa. O arquiteto não deseja. Quem deseja é o cliente. O cliente tem um desejo. A nossa função é colocar o desejo do cliente tecnicamente. E a gente evolui junto. O arquiteto ele não chega a 100% em nada. O arquiteto ele é 50% e o cliente é 50% do trabalho. Então, você tem que saber, quando fizer uma obra, qualquer que seja, um espaço comercial, principalmente, no caso, um espaço comercial, o proprietário, o cliente, ele tem que saber o público-alvo dele, né? A quem ele deseja vender. E socialmente, socioeconomicamente, a localização, tudo isso são fatores preponderantes para você fazer um bom trabalho. E contratar o arquiteto. O arquiteto ele entra no lado técnico,
para viabilizar tudo isso, o que tem que haver, nunca a arquitetura pode se distanciar, é de uma filosofia. A arquitetura tem que ter filosofia. Então você tem que pensar na coisa dessa forma, não só tecnicamente. A arquitetura é ligada à área humana também, a arquitetura é humana. Então você tem que ter esse lado técnico, mas não esquecer a filosofia, para quem você deseja, qual o objetivo, para você não errar o alvo não, nunca. Quando você tem um objetivo, você pensa naquele objetivo, você não erra. Um conselho assim para quem está, vamos dizer, procurando um arquiteto hoje. Procurando um arquiteto, olha, é um profissional como outros que vão te prestar um serviço. Você tem que conhecer o passado dele, né, o que ele fez. Se é um jovem profissional, perceber o potencial dele, né, porque tem jovens profissionais muito bons, mesmo tendo pouca experiência, o que é natural. Se você acabou de se formar, você tem pouca experiência, mas você tem muito potencial. E caminhar com o profissional. Eu acho que a obra arquitetônica ela nunca deve ser de uma mão só. O profissional ele tem que procurar captar do cliente tudo que o cliente deseja, mas o cliente tem que acompanhar, senão fica sem personalidade. Isso se aplica à arquitetura de interior, porque fica apessoal. Senão o profissional, a tendência do profissional é repetir. Então o cliente tem que participar disso. E o profissional, por outro lado, ele tem que captar o que ele tem do cliente, o interesse do cliente, o desejo do cliente, e nunca se esquecer que ele não vai morar na casa do cliente. O cliente vai morar na casa dele. O profissional, ele é um orientador, mas ele não pode ser assim, vaidoso ao extremo e personalista ao extremo de colocar os seus valores absolutos numa casa, numa obra, que não é essa a nossa função. Nós não vamos morar na casa do cliente, não vamos ser dono da loja do cliente. Isso é um erro que às vezes gera conflitos. É muito comum esse conflito. O artista ele tende a achar que a solução dele é a melhor do mundo e às vezes não se aplica àquele caso. Eu, por exemplo, eu não sei, às vezes a pessoa me pergunta qual é o meu estilo, eu não sei qual é o meu estilo. Talvez seja mais fácil para uma outra pessoa dizer qual é o meu estilo que para mim mesmo. Eu não sei dizer. Para mim, eu procuro fazer... Se um cliente quer uma casa colonial, eu vou impor a ele uma casa moderna? Não vou. Não vai satisfazer a necessidade e a vontade dele, não é o caso. Não interessa. Pode ser bonito, mas não está correto, não se aplica. Sérgio, quem quiser entrar em contato aí para trocar umas ideias sobre o projeto, como é que faz? Bom, trocar umas ideias em geral, a gente se vê sempre por aí, é muito bom. Em projetos, no nosso caso, eu estou aqui no meu escritório, na Ferreira Pena, o meu telefone é o 9983-4544, ou pelo meu e-mail, que é Sérgio Cruz, _, ARQ, de arquiteto, né, @yahoo.com.br. Um prazer falar com quem desejar conversar de algum assunto, de outros tempos, de música, né, de arquitetura, de viagem, de praia, de surf, né? De surf, coisa boa que eu sempre gostei. A vida não se restringe a um aspecto só, né? A gente não é só um profissional, ninguém é só um profissional, não é? Não existe isso, ninguém é só um profissional, ou só pai de família, ou só sei lá, um artista comum. A gente é um conjunto de coisas, uma somatória, né? Da mesma forma que a gente é feliz na profissão, a gente deve ser feliz na vida pessoal também, família e tudo mais. Bom, prazer em tê-lo aqui assistindo a D&D, né? Fique acompanhando a programação, que é boa, é uma programação evoluída. A ideia desses programas eu tenho acompanhado, mostrar os aspectos interessantes da cultura, da arquitetura aqui no Amazonas, né? Nós estamos desenvolvendo tanto, né? E nós temos esse aspecto arquitetônico também a se orgulhar. Hoje a gente tem que se orgulhar nessa cidade de arquitetura. Cultura sempre teve, aspecto humano sempre teve, a floresta é maravilhosa, né? Não existe igual no mundo uma floresta. E hoje também a mão do homem
que está aqui também há de se orgulhar do nossa arte e nossa arquitetura.